Essa é a nossa primeira teleaula de ambientação para EAD. Então, com vocês nessa disciplina, você tem a professora Ariadne, essa que vos fala, e o professor Jonimar. Sou eu. Que está aqui, né, na nossa assistência, no chat, com os tutores, com os coordenadores. E nós pedimos, então, que vocês possam enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões em relação a essa teleaula, para que a gente possa ter uma interatividade alta, né? Uma interatividade, uma participação que seja com a participação de todos vocês, porque a aula ela só tem um sentido e ela tem um clima bom se vocês participam conosco. E o nosso elo aqui, então, é o nosso chat do ambiente virtual de aprendizagem. Nessa primeira teleaula, nós temos então a nossa ementa. Vamos lá. Ementa. Nós vamos ver concepções e legislação em educação à distância, ambiente virtual de ensino-aprendizagem, ferramentas para navegação e busca na internet, metodologias de estudo baseadas nos princípios de autonomia, interação e cooperação. Então, autonomia e interação são duas palavras que nós vamos ouvir muito no curso à distância. Por quê? Porque a metodologia de educação à distância, ela requer essa interatividade, essa cooperação, essa colaboração. O que você vai ver então sobre a disciplina? Professor Jonimar? Nós vamos trabalhar, apresentar o contexto da educação à distância ao estudante para o processo de ensino-aprendizagem. Também trabalharemos com demonstrações de ferramentas e recursos do ambiente virtual, que nós chamamos de AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Indicar meios para que o estudante possa conduzir o seu processo de aprendizagem, né, o seu próprio processo de aprendizagem, o seu progressivo desenvolvimento dentro do curso. Tá bom? Então, essa é a ideia dessa disciplina, nesse primeiro momento. Vai apresentar o ambiente virtual, além de apresentar esse ambiente virtual, também contextualizar um pouquinho da educação à distância. E a gente vai abordar, toda vez que a gente inicia um assunto novo, a gente estuda um pouquinho do contexto histórico, um pouquinho para a gente conhecer como que se chegou até aqui, e aí a gente tem perspectivas futuras desse curso, como que ele é. Exatamente. Então, nessa teleaula, que é a nossa teleaula 1, nós vamos abordar as questões de concepções de educação à distância e a legislação que é pertinente à educação à distância. Por quê? Porque são temas muito relevantes que nós precisamos abordar em uma metodologia desse curso. Então, nós temos aqui os objetivos. Compreender o conceito de educação à distância como modalidade de ensino, suas especificidades, definições e evolução ao longo do tempo. Identificar algumas concepções de educação à distância, apontar como acontece um curso nessa modalidade, identificar as características, isso é importante, da EAD e que isso seja de acordo com a legislação. Esse daí são os nossos objetivos para essa teleaula 1. E por que é importante, então, nós conhecermos as características da educação à distância? Por que é importante nós sabermos como é que funciona um curso nessa metodologia? Por que é importante para você que está chegando agora saber como é que isso acontece e quais são as formas que você tem para interagir, para fazer as avaliações e para estudar quando os professores não estão próximos a você. Então, essa metodologia, ela requer toda uma interatividade, todo um conhecimento que você pode muito bem desenvolver e ter um bom aproveitamento ao longo desse curso. Não é verdade, professor? Correto. Hoje em dia não se pensa mais em fazer educação somente com aquele aluno em sala, aquele momento ali que você é com o professor. Isso não é mais concebível. As próprias instituições onde tem aula presencial também já usa essa ferramenta, já usa parte do tempo da grade, já usa o ambiente virtual à distância, fazer esse trabalho à distância.
Então, a educação do futuro está na EAD. Então, é bom que a gente aprenda esses conceitos, saibamos usar da melhor forma. Exatamente. Então, aqui nós queremos trazer para você, então, uma definição, um conceito do que é a educação à distância. Educação à distância. No século em que vivemos, a educação à distância, ou simplesmente EAD, foi ganhando novas reflexões, outros pontos de vista e não é mais entendida como um processo que ocorre considerando apenas a distância dos sujeitos. Então, nós observamos que houve uma evolução. Essa evolução, ela foi dando uma melhoria cada vez mais, né, de acordo com os períodos, nessa forma de ofertar ou de estudar na educação à distância. Nós chamamos de educação à distância porque geograficamente nós nos encontramos distantes ou dispersos. Não é isso, professor? Então, se nós estamos aqui hoje, há outros estudantes, coordenadores que nos acompanham que não estão exatamente no mesmo espaço que nós. Espaço físico. Temos uma mediação através de alguma ferramenta tecnológica. No caso, essa videoconferência, aula gravada, TV, a internet. Então, tudo isso são ferramentas que a gente utiliza para fazer essa mediação, levar o professor a estar presente com vocês em sala. Como é que está então a nossa interatividade aí, nossa interação? Nós queremos convidar você que nos acompanha para que você possa mandar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, né? Interagir conosco. Aqui está o professor Jonimar, que é esse elo que faz justamente essa ponte, né, com a ferramenta do ambiente virtual de aprendizagem. Então nós solicitamos, né, e pedimos a sua participação conosco. Agora nós temos então um vídeo para você falando sobre essa evolução da educação à distância. Há muitos anos, o ensino à distância capacita e forma profissionais em todo o mundo. Primeiro por rádio, depois ensino por correspondência e hoje contamos com diversos avanços tecnológicos. A educação chegou ao universo virtual. Acompanhe agora uma breve linha do tempo com os principais dados dessa evolução. Ano de 1930. Edgar Roquette Pinto lança a Rádio Escola, no Rio de Janeiro. A partir de 1940, surgem o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, que utilizavam o ensino por correspondência. Em 1970, o projeto Minerva e a Universidade de Brasília também passam a utilizar o ensino por correspondência. 1991, surgem os primeiros materiais de estudo utilizando a televisão. 1995, criação do canal educativo TV Escola, do Ministério da Educação. Nos anos 2000, a Universidade Aberta, UAB, oferece cursos de graduação à distância e a rede ETEC, Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, a educação à distância é uma realidade que permite uma aprendizagem autônoma e requer muita organização dos alunos. Você pode ter acesso a universidades do mundo inteiro e garantir a sua certificação e, claro, melhorar o seu currículo. Bons estudos e até a próxima! Então você conseguiu acompanhar nesse vídeo a evolução da educação à distância ao longo do tempo. Essa educação à distância, ela tem um contexto em nível mundial, em outras partes, né, do planeta, na Europa, nos Estados Unidos. Então foi acontecendo essa evolução com o passar dos anos e chegou também até o Brasil. O que ocorre é que cada um desses períodos ele tem uma ênfase maior em uma certa mídia, uma certa tecnologia. Então, hoje nós utilizamos uma banda de satélite para fazer as transmissões dessas teleaulas do curso que você hoje é aluno no Instituto Federal, que você está matriculado, que você está inscrito e você tem a oportunidade de melhorar o seu currículo. Você tem a oportunidade que uma pessoa que está no ensino presencial tem. Então, você vai ter um certificado de uma instituição reconhecida e vai poder lograr, né, posições ainda melhores. Não é isso, Jonimar? Perfeito.
E a senhora agora fez a provocação para os polos, e aí eles já responderam. O polo de São Francisco, através da coordenadora Vilma, a de Jaru, pela Rubenalva, a Alessandra de São Miguel, de Cerejeiras, a Aline. Todos eles agora já estão, os alunos estão atentos, estão participativos lá. Se tiverem dúvidas, ficaram com curiosidade, perguntem. Nós estamos aqui para fazer essa contribuição. É uma contribuição, né, e também essa colaboração, que é um dos princípios que a educação à distância, ela se apoia para quê? Para que o ensino e aprendizagem ele possa ocorrer no seu estilo, né, mas com responsabilidade. Então, como você pôde acompanhar nesse vídeo, houve uma certa evolução. Ele deu aquele contexto, né, do que aconteceu, como é que foi, até nós chegarmos aqui e como é que se deu então essa evolução no Brasil. Vamos ver. No Brasil, nós tivemos então 4 fases ou 4 períodos. Em 1920, né, a era do rádio, em 1930, por correspondência, a partir de 1970, a televisão e depois, em 1991, as redes sociais ou a rede mundial. Então, o rádio foi uma das eras muito importante no Brasil, que foi iniciado pela Fundação no Rio de Janeiro, né? Então nós temos essa era do rádio, que foi uma era muito importante, que perdurou até aproximadamente a década de 1950, 1960 e teve muita ênfase e muito sucesso nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, onde havia essa transmissão. Hoje quase já não acontece mais, dificilmente você consegue realizar estudos ou cursos que sejam transmitidos via rádio, mas ainda ocorre. Depois disso, nós tivemos então o por correspondência, que também acontece ainda hoje. O Instituto Universal Brasileiro também tem alguns cursos nessa modalidade. E aí nós temos a TV, que é um suporte que nós utilizamos no nosso curso de finanças e em outros cursos técnicos. E atrelado a isso, ou conjuntamente à televisão, nós temos outros meios ou outros canais, não é, professor? Além da televisão. Acho que o do rádio eu não chegou a acompanhar. Não cheguei a acompanhar, mas os últimos 3, não que eu fiz curso, mas eu conheço, né, de correspondência, todos vão no Correio, tem aqueles papeizinhos de correio. Muita gente aprendeu, por exemplo, tocar violão, fazer curso de mecânica, de costura, através daquele Universal Brasileiro, Instituto... Datilografia, né? Que já nem existe mais. Eu não lembro o que é datilografia, mas tá. Do Instituto Universal Brasileiro, ainda tem até hoje pelo correio, todo mundo vai fazer, normalmente vão lá, né, fazer algum trabalho e tem lá. A TV também, né, TV Escola, normalmente tem aqueles cursos, telecursos, até hoje em dia ainda tem, as escolas utilizam muito essa ferramenta e é muito, muito boa. E agora a nossa era, né, nossa geração Z, vamos dizer assim, que é a rede mundial de computadores, e através dela a gente tem novas ferramentas. Hoje você é aluno do Instituto e nós temos aluno aqui em todos os municípios de Rondônia, aqui no no estado vizinho aqui do Acre, e por que não, um aluno daqui em pouco tempo, né, dependendo das novas ferramentas, a gente pode ter aluno do mundo inteiro. Então a rede mundial facilita isso. Então hoje em dia essa barreira da sala de aula não existe mais, correto? Hoje a sala de aula é o mundo, só precisa de um mecanismo de comunicação. E esses mecanismos de comunicação são os que estão presentes na educação à distância. A educação à distância, ela se caracteriza porque ela utiliza esses meios, essas ferramentas. Então, você está em um espaço diferente do nosso, em uma outra localidade, mas se comunica conosco por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, né? Manda as suas sugestões, as suas dúvidas, faça a sua pergunta. Nós temos aí o chat que pode te auxiliar nesse sentido. Então, as características da educação à distância, ou as ideias sobre a educação à distância. Nós temos a primeira ideia, que são essas concepções,
né, que nós falamos no começo, o tutor como suporte para alunos. Falando em tutor, né, nós queremos então agradecer aos tutores presenciais e à distância, que são os nossos prolongamentos nesse curso, né, que são os nossos prolongamentos nessa modalidade. Professor Johnimar, é importante ter um tutor num curso como o nosso? Com certeza, ele é aquele profissional que vai estar, vamos dizer assim, quase que diariamente, né? Você termina a aula hoje, faz uma atividade final de semana, na segunda-feira, você tem lá uma pessoa para ter esse contato, para conversar à distância e também presencialmente. Você tem aí no campus, com certeza, todos os nossos polos têm um tutor presencial, então tem essa figura, né, que às vezes ainda dá essa insegurança para muitos, iniciar nesse curso à distância, falar assim, parece que não acontece de verdade? Não acontece de verdade, não preciso sentir, mas você pode aí cumprimentar, abraçar o seu tutor presencial, né, e tirar dúvidas com ele. Então, esse papel desse tutor é de suma importância dentro do curso, né, para fazer esse acompanhamento diário, tirar essas dúvidas diárias, não deixar que você acumule, né, você deixar para acumular essas informações ao longo de um semestre inteiro, ao longo de uma disciplina inteira, e só no final você querer tirar dúvida, e aí acumula o conhecimento, acumula as informações, e aí às vezes não vai dar tempo. Então, você tendo esse profissional no dia a dia, facilita. Né? Facilita para quem precisa tirar essa dúvida, facilita para aquele que ainda precisa ter aquele apego do professor presencial, de estar ali junto com ele. E facilita também porque o tutor, ele acaba, né, se tornando para esse aluno, para esse estudante, uma referência. Então, se você tem um bom trato, se você faz um bom acompanhamento, e nós acreditamos que isso realmente ocorra, sempre quando for necessário, em qualquer necessidade, dúvida ou questionamento, o estudante vai procurar essa figura, que é a figura do tutor, seja o tutor presencial ou o tutor à distância. Então, é de suma importância esse trabalho, é muito relevante a contribuição desses sujeitos para a educação à distância hoje. Então, continuando, nós temos aqui a presença do aluno, né, que são algumas ideias que nós colocamos. Ela ocorre apenas em algumas ocasiões, um conjunto de métodos institucionais, o ensino-aprendizagem é individualizado, inclui várias estratégias de ensino-aprendizagem e também a ideia de que o método tem ênfase nos meios técnicos para atingir grande quantidade de estudantes. Então, essas são algumas concepções ou algumas ideias que nós temos sobre a educação à distância. A mais característica, né, ou seja, a que nós temos adotado na modalidade dos cursos do Instituto Federal, são aquelas que têm a figura do tutor, né, o tutor presencial e o tutor à distância. É lógico que, como vocês viram, tem um conjunto de sujeitos, tem um conjunto, né, de pessoas e de profissionais, uma equipe multidisciplinar que trabalha para que esse curso ele possa acontecer e para que você fique amparado nesse processo ensino-aprendizagem, que é tão importante e tão relevante quanto aquele que ocorre no ensino tradicional. Vamos lá, características da educação à distância. Quais são essas características, professor? Segundo Belloni, a interação com o professor é mediatizada por uma combinação dos mais adequados suportes técnicos de comunicação, o que torna bem mais dependente da mediatização que a educação convencional, de onde ocorre grande importância dos meios tecnológicos. Isso. Então, a principal característica é essa mediação através de algum meio tecnológico, correto? Esse meio tecnológico é essa, vamos dizer assim, a rede, isso tudo que nos leva a estar presente com vocês aí em Ouro Preto, aí em Jaru, aí em Cujubim. Então, são ferramentas que estão mediatizando esse processo de ensino. Né, exatamente. Então, essa característica da educação à distância, ela se dá justamente por conta dessa aplicação ou dessa utilização conjunta ou combinada dos suportes tecnológicos,
ou de meios técnicos. É por isso que ela coloca a ênfase na comunicação. Então, vocês observaram aí que é uma mediatização, né? E ao mesmo tempo é uma mediação. Então, você tem a mediatização, que utiliza-se dessas tecnologias da informação e da comunicação, e você tem a mediação, que é realizada por sujeitos envolvidos nesse processo. Ontem nós falávamos, né, em um simpósio, encontro que ocorreu aqui no estado, na capital, sobre o uso dessas tecnologias. E o professor estava falando que a técnica, né, a tecnologia, é tudo aquilo que você utiliza, então, para fazer algum trabalho, é uma arte. Então, no ensino tradicional, se você utiliza o pincel e o quadro, é uma tecnologia, né? Mas na educação à distância, se nós utilizamos um ambiente virtual, também é uma tecnologia. E isso não quer dizer que hoje as pessoas elas não consigam aprender de uma forma tradicional. Pelo contrário, quer dizer que se aprende de diversas formas e de diversas maneiras, seja no modo tradicional ou seja em uma metodologia mais avançada ou diferente da convencional. Então nós temos aqui essas características, né, que nós vimos, e uma definição de educação à distância. Então nós colocamos aí essa pergunta para você. Poderia ser uma atividade, né, já lá daqui a pouco, né? Para você, o que seria a educação à distância? Como que você define a educação à distância? Como é que você define? Tempo! Né? Existe uma propaganda que diz que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, o ensino que foge do tradicionalismo é aquele que faz você pensar, faz você refletir. Como é que você define a educação à distância? Mande a sua colaboração, a sua participação para nós aí no chat, e aí nós vamos então aproveitar essa sua resposta para colaborar também com todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Como é que você define essa educação à distância? O que é a educação à distância? Por que eu escolhi realizar um curso nessa modalidade? Porque eu não preciso estar na aula todo dia, porque não tem um professor me cobrando toda hora, né? Como é que é, né, professor? Essa é uma. Né? Vai ser mais votada se colocar em tópicos. Né? Que se colocar em tópicos. Então, você vai pensando, né? Por que eu escolhi um curso nessa modalidade? O que é educação à distância para mim? Como é que eu lido com essa metodologia? Já fiz algum curso à distância? Não fiz? Né? Quero ver como é que é, se vai funcionar, se não funciona. Funciona, professor? Com certeza funciona. Eu faço educação à distância. Eu sou aluno do curso de administração pública da UAB, da Unido, Polo de Ariquemes. Tá vendo? Então, você tem cursos com uma excelente qualidade que são feitos nesse tipo de metodologia. Então, pense aí um pouquinho, né? O que é a educação à distância, como é que você define essa educação à distância. E continuando, nós então trazemos aqui uma dessas definições, né? Que é uma educação que se realiza em espaços e tempos diversos, mediada por uma gama de recursos tecnológicos que conversam entre si, incluindo professores, alunos e outros sujeitos. Então, nesse caso, esses outros sujeitos, nós queremos então colocar aí, citar os tutores, os coordenadores de polo, os estudantes, porque esse curso é feito para você, né? Esse curso existe porque você escolheu fazer esse curso. E o curso de finanças, ele é hoje um curso que vem sendo muito procurado, não é isso, professor? O curso de finanças do Instituto Federal, ele é um curso que está tendo uma boa aceitação. Sim, eu trago o exemplo que eu fiquei sabendo essa semana do Polo de Guajará. Lá hoje nós temos 2 salas, 2 turmas, porque tivemos uma procura de mais de 400 alunos, eram 40, né? Então, eu sei que conseguiram abrir 2 turmas
você vê a demanda no município, por exemplo, de Guajará. Eu não tenho agora as informações dos outros municípios, vou até perguntar aqui o Samuel, mas foi uma demanda muito grande. Então você vê que tem a procura, tem a demanda e as pessoas estão começando a conhecer, conhecer o Instituto Federal também, né, e conhecer a educação à distância. Todo mundo vê hoje que a tecnologia vamos dizer assim, é a ferramenta do futuro, né? Então não tem como você estar afastado dela. E você fazer uma educação mediada por ela, não tem como. Então é o meio, a ferramenta para a gente trabalhar no futuro, no mercado de trabalho futuro. Exatamente. Então, esse curso, ele é um curso que ele te dá outras oportunidades no mundo do trabalho, para o mundo do trabalho. A educação à distância, ela vai te proporcionar isso, né? Uma formação de qualidade, uma formação técnica, uma formação que é equivalente a de cursos convencionais, a de cursos tradicionais, sem dever nada. Mas para que isso aconteça, né, nós temos aí um processo. Então, nós vamos dar continuidade aqui nessa definição. Ela é um processo que ocorre de forma muito dinâmica, com o uso de uma variedade de tecnologias, né? Que foi aquilo que o professor Jonimar já colocou aí para nós. Tem como objetivo a formação cidadã, a aprendizagem dos estudantes. Então, ela ocorre em espaços e tempos diversos, ela ocorre por um conjunto, uma combinação de tecnologias, ela tem ênfase na comunicação, né? E ela é uma modalidade, uma metodologia que vai prevalecer ou vai priorizar o seu estilo de aprendizagem. Ah, o que é o estilo de aprendizagem? Não, eu aprendo mais se eu ler. Não, eu aprendo mais se eu ouvir. Não, eu aprendo mais se eu assisto, né? Pegar. São esses estilos que nós temos de aprendizagem, não é isso, professor? Então você, sabendo disso, né, você vai ter ao longo dessa semana, tem um link, né, nas nossas atividades de semana, tem um link lá para você entrar e verificar que tipo de aluno você é para ser estudante à distância, né? E lá nesse link ele tem algumas informações. É mesmo, você responde rapidinho, em menos de 3, 4 minutinhos, são perguntas bem tranquilas, só para você responder. Mas só para trazer aqui, tem um professor muito famoso, palestrante no Brasil, o professor Pierre-Luigi Piazza, e ele define aluno e estudante. Ele falou, aluno é quem assiste aula, né? Então todos vocês, hoje, agora, nesse momento, são alunos. Né? Vocês são alunos, estão aqui, o pessoal que vem aqui também no presencial, que estão ali na sala ao lado, são alunos. E o que vem a ser o estudante? Estudante é aquele que estuda, mas sozinho, entendeu? Então é aquele que busca o conhecimento por si próprio, não vai chegar a ninguém e ficar jogando na sua informação. Então é você sozinho, você vai fazer sua pesquisa, você vai entrar na internet, pode usar as redes sociais, YouTube, Wikipedia, as bibliotecas, livros, e aí você vai se transformar em estudante nesse momento. É quando você adquire o seu conhecimento. Dessa forma você se torna estudante. Aqui você é aluno, então ele até brinca. Mas quando é que, faz uma piada, se alguém quiser procurar depois no YouTube, a palestra do Pierre-Luigi Piazza, aluno e estudante, né? Aluno versus estudante, só jogar isso lá, vocês vão achar essa informação muito bacana e vocês vão compreender essa diferença entre aluno e estudante, essa ideia de você você buscar o conhecimento quase que autônomo, né? Assim, vamos dizer assim, mas sempre mediado por alguma ferramenta, né? E as ferramentas online hoje em dia são de suma importância para fazer tornar você estudante. Interessante essa lembrança que o professor Jonimar fez, porque quando você conhece, né, o seu estilo de aprendizagem, a forma como você aprende, aí então você potencializa esse seu processo e potencializa a sua forma de aprender, né? Então, se você é daqueles que gosta mais de ler, então com certeza você vai procurar, né, mecanismos, maneiras, formas para
fazer esse estudo, né, professor? Vai deixar de ser um aluno para ser um estudante. Se você é daquele que gosta mais de observar, de assistir, então você vai lá no ambiente virtual de aprendizagem, vai rever novamente essa aula, vai no YouTube, vai assistir novamente e assim você terá plena condição de se conhecer e fazer com que o curso que você está realizando nessa metodologia se torne um excelente curso, né? Porque, na verdade, ele só é bom se você fizer com que ele seja um bom curso, porque senão aí ele também não vai ter um significado. Então, nós vimos até agora, como nós abordamos no início da nossa aula, as concepções sobre a educação à distância. E agora nós vamos entrar, então, no segundo tópico da nossa teleaula, que é a legislação pertinente à educação à distância. Uma delas é a LDB. O que é essa LDB, né, professor? Artigo 80, vamos lá? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Lei que rege todo o nosso ensino, desde aquela criancinha que entra na creche até um doutor que sai na universidade. E temos aqui no nosso artigo 80, o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. E no artigo 1º diz, a educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União, ou seja, pelo próprio MEC. Observe que a lei é de 1996. Exatamente. Nem o Google existia nessa época, o Google é de 2002, 2003. Então, só para você ver, a lei já é bem anterior, vamos dizer assim, às principais mecanismos hoje que a gente conhece de redes sociais, né? De busca e tudo mais. Então, o legislador já tinha essa preocupação, né, de ter esse ensino à distância. É interessante também, né, professor, que nós observamos aqui nessa legislação a questão da oferta, né? Será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Então, para se oferecer um curso nessa modalidade, não é qualquer instituição que pode fazer. Não é isso? Correto, tem que ser uma instituição credenciada, que tem que ter o curso autorizado, né? E aí, para fazer essa autorização, o MEC normalmente envia seus representantes, faz avaliação institucional, verifica se ali é adequado ou não, se tem essa capacidade para fazer isso. Então, se hoje, né, você está fazendo esse curso, está matriculado, está aí, né, nessa teleaula acompanhando os conteúdos que nós estamos ministrando aqui, é porque o Instituto Federal, ele é uma dessas instituições que foi credenciada, que passou por essa avaliação e tem todas as condições de lhe ofertar um curso de qualidade. Não é, professor? Correto. Aquela hora você falou assim de procura, né? Os alunos, aí o Samuel me respondeu, no polo de Porto Velho teve 919 inscritos. Olha a procura, né? Muito e olha que é um grande. curso que nós temos ele aqui presencial e na modalidade agora EAD e constantemente, né? Todo semestre no presencial tem uma turma e no EAD 919, olha a procura. Então, pessoal, vamos dizer assim, já estão reconhecendo o Instituto como uma instituição dessa credenciada e que oferece um ensino, vamos dizer assim, de qualidade, né? Vamos puxar a nossa farinha. Com certeza, né? Só para lembrar, esse curso de finanças, né? Esse curso técnico à distância de finanças, ele é um curso inédito, então ele foi ofertado a primeira vez pelo Instituto Federal de Rondônia, correto? Então esse credenciamento, ele é uma das exigências da legislação pertinente à educação à distância. Vamos... Professora, só comentando aqui que a Rubenalva mandou uma resposta de um aluno de Jaru, com aquela definição, né? O que é Isso, educação à distância? Define-se em 3 palavras: poder, querer e conquistar. Poder aprender sem as imposições de uma educação tradicional, querer aprender, ou seja, ser estudante, né? Querer aprender uma profissão e conquistar algo profissionalmente.
Quem é ele, professor? Poli de Jaru, a Rubenova não falou o nome. Rubenova está devendo o nome, por favor, o nome do aluno. Nós agradecemos a participação do Polo de Jaru, que é tão presente nas nossas teleaulas, nos nossos cursos, sempre, isso daí já é uma característica, né? Então nós agradecemos essa definição do poder, querer e conquistar. Muito obrigada. Continuando, nós temos aqui então, no parágrafo 2º, a União ela regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Parágrafo 3º, as normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a sua autorização, né, ou implementação caberão então aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas, né, que é o que nós fazemos no caso entre o Instituto Federal de Rondônia, Instituto Federal do Acre e outras instituições parceiras. Então essa legislação ela é importante para quê? Para que você tenha conhecimento de como é que você, né, quais são os recursos, quais são as formas que você pode recorrer. Então uma delas você já sabe, é que se você está fazendo esse curso, está realizando esse curso, o Instituto Federal de Rondônia, ele é uma instituição idônea, né, apta, credenciada para a oferta desse curso, porque ele possui a estrutura e as condições que dão capacidade a ele de ofertar o curso nessa modalidade. Então você aí já fica seguro, né, de que você está em uma instituição credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação para obter o seu certificado no final do curso. Vamos continuar então. A educação à distância, ela goza de um tratamento diferenciado que inclui custos de transmissão reduzido em canais comerciais, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas, que é o nosso caso, reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público pelos seus concessionários. Não é isso, professor? Sim. Então nós temos, pois não? Não, já que você vai falar do decreto, né, eu falo assim, além do artigo 80, que está na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, lei que rege todo o ensino, ainda temos um decreto específico, né, para a legislação para a educação à distância, que é o decreto 5.622 de 2005. Isso. Vamos lá, então? Vamos. Nesse decreto, no artigo 1º diz, ó, para os fins deste decreto, caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógico nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. É o que está ocorrendo nesse momento. Temos aqui professores, estudantes, tutores, coordenadores de polos, diretores de ensino, e utilizando meios, trabalhando esse ensino, esse primeiro ensino e atividades que vocês vão desenvolver à distância em locais diversos. Nós temos alunos desde Guajará até Colorado, ou seja, de um lado a outro do estado de Rondônia. Exatamente. Então, nesse exato momento, nós estamos concretizando, né, esse decreto, né, colocando em prática aquilo que está expresso em palavras. Vamos então aqui ao parágrafo 1º, que a educação à distância ela organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais. Para quê? Avaliações, estágio, né, quando previsto na legislação, defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previsto também, e atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. Então, esse parágrafo do decreto 5622, ele coloca que a educação à distância, ela tem esses trâmites, né? Então, a obrigatoriedade para avaliação, para estágio, né? Para defesa e apresentação de trabalhos de conclusão de curso. Isso daí já é uma forma de regulamentar essa oferta.
Tá? Vamos então dar continuidade aqui. A legislação ainda sobre a educação à distância possui uma legislação que ela é peculiar, que regula e detalha todos os aspectos do sistema que vão desde a oferta, a organização e a caracterização até essa avaliação. A Lei de Diretrizes e Bases, como o professor Jonimar já abordou, ela diz que a educação à distância, de modo generalizado, enquanto ela aborda, né, de modo generalizado, enquanto o decreto ele trata de uma forma mais detalhada. Então, isso daí é em relação à legislação. Vamos acompanhar um vídeo então para complementar essa nossa ideia. Olá! Hoje conheceremos o Helpdesk, que nada mais é do que um serviço de apoio a usuários para suporte e resolução de problemas. Para que possamos entender na prática como funciona um Helpdesk, vamos usar o IFRO como exemplo. Na modalidade EAD, Educação à Distância, onde o aluno tem a possibilidade de estudar com o auxílio de várias tecnologias, nós temos tutores à distância, responsáveis por acompanhar e auxiliar os alunos em atividades, correções e até mesmo tirar dúvidas do conteúdo dado em sala de aula. Fórum de dúvidas, ferramenta na qual o aluno pode postar dúvidas ou questionamentos sobre a matéria estudada. Chat, atendimento online prestado pelo tutor à distância ao estudante. Página de Facebook, ferramenta em uma rede social geralmente bem conhecida do aluno, onde podem trocar informações, postar avisos e socializar conhecimentos. Ou seja, um Helpdesk é um mecanismo capaz de auxiliar um usuário quando surgir a necessidade. Bons estudos e até a próxima! Você viu então algumas ferramentas que a educação à distância ela te oferece, né? Alguns canais de comunicação, como nós vimos aqui na nossa teleaula, que a ênfase ela está na comunicação por meio desses recursos, desses aparatos tecnológicos. Então você tem o ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente virtual de aprendizagem tem algumas ferramentas e isso é tema da nossa próxima teleaula, então você não pode perder, não pode faltar. Nós pedimos então o auxílio dos tutores, dos coordenadores para promoverem, né, essa presencialidade dos nossos estudantes nas nossas teleaulas e nas nossas salas de aula. E dizer então que nós temos, para o fechamento dessa teleaula, apresentar para você um resumo. Vamos lá, professor Jonimar. Nosso resumo: a internet proporciona contato com as pessoas, contato com as pessoas de várias partes do mundo e ao mesmo tempo, né? E oferece uma intimidade de recursos, infinidade de recursos, videoconferências, bate-papo, serviços de voz, comunicação, voz, e-mail, redes sociais, WhatsApp, blog, Facebook. Assim, um curso à distância hoje ocorre não por meio de uma única mídia, mas por meio da utilização combinada de vários desses meios, né? Então você viu que são vários meios. Hoje em dia, os tutores, os coordenadores, todos eles têm grupos, vamos dizer assim, nas redes sociais, e eles utilizam desses grupos, né, para fazer essa comunicação, essa mediação, às vezes para buscar uma solução para um problema que está ocorrendo na sala de aula, uma dúvida lá. Então, essas redes sociais são hoje ferramentas para o nosso ensino. Exatamente. Nós temos então uma atividade de sala para você e aí os tutores eles podem organizar a turma em grupos, em duplas, em trios, para que essa interatividade, essa participação entre as turmas, ela ocorra de uma forma, né, mais dinâmica. Então, fique agora com a atividade e no retorno a gente volta com as suas contribuições. Retornando então com as nossas atividades de sala, professor Jonimar, como é que foi nossa participação no chat?
muito participativo, os alunos já estão respondendo, já tem aqui respostas dos alunos de Espigão, de Jaru, tá bom? Só queria mandar um alô para os nossos alunos, para os tutores de Presidente Médici. Nós temos 46 alunos lá agora em sala, esperamos que vocês fiquem de hoje até o último dia aí, hein, gente? Não desistam, mesmo. Vamos lá, né? Um curso diferenciado para vocês. Espigão do Oeste tem mais de 50 alunos em sala. Olha, e Alta Floresta também. Então, um abraço para todos esses 3 polos. Os demais daqui a pouco vão pedir também. Mas a gente vamos comunicando. Vamos trocando informação que a gente vai falando o nome de vocês aqui. Parabéns, né, pela presença, né, e pela quantidade de estudantes que nós temos nesses polos. Né, fazemos votos, como eu falei aqui no início, que permaneçam até o final, porque o melhor ainda está por vir. Vamos então para a nossa primeira questão. Vamos lá. Questão 1. Como se caracteriza a educação à distância? Quais foram então, professor, as respostas que nós tivemos nessa primeira questão? Temos, Espigão do Oeste. Espigão do Oeste, por sinal, hoje hoje é o polo mais participativo aqui. Na pergunta 1, a Sheila, né, que passou a resposta dos alunos, os alunos Cássio e Rosiane disse que na questão 1, né, como se caracteriza a educação à distância, deixa eu achar a resposta, fica rodando aqui direto. Professores online, tutores presenciais, alunos e estudantes, todos buscando passar e receber informações de determinados assuntos. Outros alunos também de Espigão, o Aécio, o Paulo e a Elisângela, diz: a caracterização da educação à distância é um processo moderno e dinâmico de moderação entre os professores e alunos, utilizando diversos meios de tecnologia. Então nós já temos 2 respostas de Espigão do Oeste. Cadê? De Jaru agora. As alunas Juscelie Martins. Acho que é aluna. Juscelie Martins. A questão 1. Se caracteriza pela independência de espaço e tempo para possibilitar a comunicação entre aluno e professor. Nós agradecemos então essas participações e nós observamos então, né, professor, que nós conseguimos alcançar aí os nossos objetivos a respeito dessas concepções sobre a educação à distância. Então é muito interessante essas respostas que os nossos estudantes colocaram aí para nós no chat, né? Nós agradecemos a participação de Espigão, de Jaru, de Presidente, né? Nós temos outros polos, inclusive até no Acre. Então nós estamos também aguardando as outras respostas, as outras participações. Interessante essa palavra, né, que ela colocou aí a respeito de independente. Esse conceito de um estudo independente, ele é um sinônimo de um estudo autônomo. Então, autonomia, interação, cooperação, participação, colaboração, são elementos que nós vamos ver em uma próxima teleaula que fazem parte dessa ideia, dessa concepção que é a educação à distância, dessa metodologia. Então, nós agradecemos essas respostas, né, que eles colocaram, muito pertinentes, né, professor? Corretas. Correto. Participaram da aula, observaram todos os slides, todos os comentários. Exatamente. Então, nós agradecemos. E é isso mesmo, né? O estudo independente, a participação de vários sujeitos, é uma educação mediatizada, é uma educação mediada, tem a presença dos tutores, tem os estudantes, tem os professores, tem um ambiente virtual de aprendizagem. Tudo isso daí faz parte dessa caracterização da metodologia de ensino à distância. Vamos então para nós. Tem mais uma. Tem mais uma, então bora lá. Vamos fechar com chave de ouro aqui. A Rubenalva mandou do Polo de Jaru. O aluno Jacques Oliveira disse: processo de ensino interativo que utiliza várias ferramentas e mecanismos para proporcionar uma educação de qualidade. Pronto, fechou. Matou. Obrigado, Jacques. Muito obrigada, e é isso mesmo, interatividade, interação é uma outra palavra-chave que nós vamos sempre utilizar aqui. Você que vai nos acompanhar até o final, né, com certeza vai utilizar bastante essa palavra. Vamos então à nossa questão 2.
Questão 2. Como podemos, então, definir a educação à distância, agora que nós já conseguimos, né, caracterizá-la? Quais são, então, professor, as nossas respostas, né, já que a gente fez essa caracterização? Então, como é que a gente define a educação à distância? Espigão do Oeste de novo aqui, ó. Temos 2 alunos que responderam essa questão. Opa, mas gente, entra a resposta demais aqui agora. Os alunos Ricardo e Lume, ou Iumi, né, que está com um I maiúsculo, eu não posso definir. Gente, mas como é que faz para aparecer? Na questão 2, se caracteriza... Ô, Ricardo, eu vou ficar devendo a sua resposta, porque eu não consigo segurar o chat aqui, mas o sistema é eficaz, apoiado pela legislação, onde o aluno planeja o seu tempo para estudar e ampliar o seu conhecimento. Então, muito boa essa definição de educação à distância, né? Nós agradecemos, é o Ricardo e a Lume ou Yumi, né? Isso. E temos outra de espigão agora do Aécio e da Elisângela. Questão 2. É um meio de comunicação voltado para a educação, onde a interação entre professor e alunos, separados geograficamente, porém integrados através de tecnologias disponíveis pela informática e telecomunicação, que valoriza e individualiza, valoriza a individualidade do aluno, pela pluralidade do aluno, pela potencialização do conhecimento. Nossa, daí, né, tá completíssimo. Estou usando os verbetes melhores do que nós. Estão mais antenados na tecnologia do que nós. E você observa aí, né, professor, nessa resposta, aquela questão dialética, né, meio dialógica, separados geograficamente, mas integrados, né, pelos meios de comunicação. Muito bom, excelente as respostas que nós estamos tendo. Uma resposta de Agora eu falei Rubenal, mas quem é o tutor Fabrício, ele está usando o link da Rubenal. Tem uma resposta do aluno Valdomiro Silva. Caracteriza, né, como uma pré-iniciação ao ensino superior gratuita para alunos com comprometimento em aprender. Exatamente. Então, esse comprometimento em aprender é muito importante na educação à distância. Por quê? Porque na educação à distância, por ela ter essa flexibilização, então te dá a ideia de uma coisa assim muito, né, solta, muito vasta, mas na verdade não é. Você tem essa infinidade, você tem essa imensidão, esse mundo, essa rede, mas você precisa, né, de um foco, é aquele poder, querer e conquistar. Mais perguntas. É só para corrigir, o nome da aluna é Iumi. Obrigado, Iumi. Obrigada. Anderson Gomes, de Ouro Preto. Questão 2, né, caracteriza, né, definição, ela é... Ensina à distância e é o facilitador de estudos independentes, eficaz e eficiente. Né? Já utilizando aqui os termos da administração pública, né? Eficaz, eficiente e efetividade. Tá vendo? Com certeza são estudantes que estão assim em um outro nível, né, professor? Que nós já tivemos aí perfis de estudantes nossos que têm graduação, pós-graduação, enfim, então estão realizando um curso técnico por conta da área de atuação, do trabalho, às vezes querem empreender uma empresa, né? Enfim, são outras finalidades. A questão 2, então, podemos já temos ainda o aluno Felipe Gabriel de Alta Floresta, né, AFO, eu não sei se Alta Floresta, isso. Também trouxe resposta. A aluna Joelma, de Presidente Médici, também mandou resposta, mas como a gente o tempo corre, eu só quero registrar o nome de vocês. O Jackson Reis, também de Jaru, mandou a resposta agora, tá bom? Isso, então, questão 3. Questão 3. Resposta da 3, queremos de vocês aí. Por que é importante compreendermos sobre a legislação que regula ou orienta a educação à distância no Brasil? Né? Por que é importante? O que é que tem, né, de tão importante assim nessa legislação que a gente precisa saber? Ok. Espigão é sempre na ponta aqui hoje, que bom. Espigão hoje está sendo tutorado pela Alice. Eu falei, a Sheila é a Alice. Sheila, não sei, deve ter outra função, mas a Alice que está usando. Desculpa, Alice. Os alunos Paulo, Aécio, Elisângela, na questão 3, né? Por que é importante? Né? Por que é importante? Olha, e eles disseram, para que possamos juridicamente estarmos protegidos e amparados pelo direito em caso de
ofensas às garantias que a legislação nos resguarda. Tá vendo? Resguarda. Eu não teria definição melhor. Essa importância, né, de você compreender que às vezes a gente fala da legislação e aí as pessoas dizem assim, isso não é necessário. Lei, né? Isso é chato ficar lendo lei. Então, essa importância, essa resposta que vocês colocaram aí, ela é de fato muito relevante na questão jurídica. Isso tem uma razão. A Maristela de Jaru, né, ela para nos precaver em relação à qualidade do ensino, nossos direitos, obrigações em relação ao curso. Tá vendo? Tem direito, mas também tem dever, né? E o Cássio e a Rosiane de Espigão, né? Para termos certeza da validade do mesmo. Exatamente. Então vamos lá à questão 4. Questão 4. Quais os pontos importantes que essa legislação, né, à distância, ela coloca no caso do Brasil? Quais são os pontos importantes que nós temos, então, dessa legislação? Quais foram as respostas, professor, que nós tivemos? Questão 4. Acho que são tantas respostas da 3 que vão subindo aqui que o pessoal não der conta de chegar na resposta 4 aqui, não. Mas aí eles... Agora chegou a resposta da aluna Edivane de Ouro Preto, mas da questão anterior. Obrigado, Edivane. E ela disse lá, né, porque é importante, porque o aluno fica sabendo dos direitos e deveres. Exatamente. Para seguir a metodologia de ensino à distância. Muito parecido com a resposta da aluna Maristela de Jaru. Isso. Então, nesse caso desses pontos relevantes, nós temos a questão da avaliação, né, da apresentação de trabalho de conclusão de curso, nós temos também a questão de estágio, questão de laboratório. Então, esses pontos são importantes especificamente ou especialmente relacionados à avaliação, que é um ponto também que nós abordamos aqui. Agora nós temos... Chegou a primeira resposta. Adivinha de onde? De onde? De Alta Floresta? Espigão. Os alunos Paula S. e Elisângela responderam. Garantia regulamentar desta forma de ensino, reconhecimentos do curso, igualdade com outras formas de educação tradicionais. E a Edivane de Ouro Preto para garantir um método de ensino a nível igual ou melhor que todos os outros esperados. E a Maristela de Jaru pela qualidade e autonomia no ensino. Tá vendo? Qualidade e autonomia é algo que realmente nós buscamos, porque ainda há um certo preconceito, né, professor, em relação à educação à distância. Mas isso hoje já está, né, caindo por terra. Nós queremos, então, agradecer, né, professor, todas as participações que nós tivemos. Teve a última participação, só registrar o nome dos alunos, né, é o Cássio e o Rosiane de Espigão. Isso. E colocar para vocês que nós temos, então, uma atividade de percurso que está no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é um fórum. Não é isso, professor? Nós temos aqui um fórum, a educação à distância. Quais as maiores vantagens e desafios de se estudar à distância? Então, quais são essas vantagens, quais são esses desafios? Não é isso, professor, que nós colocamos lá para que eles possam debater, comentar, discutir, participar? Lá vocês podem, coloque suas respostas, comenta com a resposta do colega, né? Aproveite para fazer essa interação. Olha, observe esse comentário final que a gente teve aqui agora. Muitas das coisas que vocês podem colocar lá, vocês vão encontrar lá. Eu só queria registrar, antes de finalizar a aula, essa semana a gente teve aqui o primeiro encontro com todos os coordenadores de polos do IFRO, juntamente com todos os diretores dos campos do IFRO, né, diretores de campo, diretores de ensinos dos cursos presenciais e dos cursos à distância, todos estavam reunidos 3 dias essa semana. E aí, registrar o nome de quem participou aqui, né, Polo de Alta Floresta, a Vânia, a coordenadora, Cujubim, a Marlene, Cacoal, o Diego, Colorado, a Rosiane, Espigão, a Elísia, Guajará, o Denísia, Jaru, Rubenalva, de Paraná, Edivan, Nova Brasilândia, Rosimeire, Nova Mamoré, Lucimar, o Ouro Preto, a Andresa, Porto Velho, Marcilei, a Presidente Médici, a Magna, São Francisco, a Vilma, São Miguel, o Edson e Vilhena, o Cleiton. Todos eles participaram essa semana, então, com todos os diretores de ensino, diretores gerais de curso e o nosso reitor, essa semana de um evento que ocorreu aqui no nosso campo mesmo, Zona Norte, participando então do encontro de dirigentes, discutindo, né, problemáticas e, por que não, soluções, soluções, né, soluções para o nosso instituto, para a gente possa melhorar a oferta de ensino.
Isso, e na educação à distância, para a nossa próxima teleaula, nós então vamos falar do ambiente virtual de aprendizagem e nós esperamos você então na próxima teleaula 2, não é isso, professor? Ok, nos veremos nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Até lá! Boa noite.